Foi uma estreia que chocou a Europa. Os brasileiros mostraram raça, mas será que isso basta para passar de fase de verdade? Vou reagir agora à análise do pessoal do Linha de Passe, da ESPN, falando sobre o Mundial, que é só o começo. Que é aquele patamar onde estão Real Madrid, o Bayern de Munique, o PSG, sim, ainda está lá, claro, evidentemente, e esqueci, Bayern de Munique, Manchester City. Manchester City. Certo? Os quatro. A atuação de hoje, quando você olha para os quatro, a gente sente que diminui a diferença num possível confronto que possa acontecer em outras fases? Um time de aumenta a possibilidade de olhar e falar assim, o que parecia impossível, de repente agora não parece tão impossível. Tem uma coisa sobre a ideia de jogo do Flamengo, de ter a bola, de brigar pela bola, de não abrir mão de tentar jogar também com a bola, não largar a bola, como disse o Calçado, e usar o contra-ataque. O Bayern de Munique é viciado em posse de bola. O Kompany é um discípulo do Guardiola, iniciando trabalho com uma equipe muito bem treinada, que tem alguns problemas defensivos, mas ofensivamente é muito forte. O City, pela lista dos times que você falou. Isso. O City estreou com um time praticamente reserva. O Guardiola falou que está levando isso como pré-temporada, mas eu acho que no mata-mata não vai ter pré-temporada. E se o City joga com todos os atletas e se tiver encaixe de jogo, a gente precisa ver como é que eles vão atuar. Porque se for o City da Premier League, tem briga pela posse de bola, tem briga pelo protagonismo. Se for o City de qualquer outra temporada do Guardiola, não tem. Não dá para brigar com o City das outras temporadas. Com o City que fez 100 pontos, que fez 97 pontos, com o City que ganhou a Champions League, não dá para brigar. Não dá para brigar porque é tecnicamente muito mais forte, uma ideia de jogo implementada há muitos anos. Então a gente tem que esperar. O PSG, se jogar o que pode, também é muito difícil. Você tem posição e aí você tem que, do seu jeito... O Flamengo teria que mudar um pouco sua característica para o enfrentamento com o PSG? Às vezes você não precisa fazer o que o Botafogo fez. Mas baixar um pouquinho a linha, fazer a marcação ali meia pressão, tentar roubar a bola naquele espaço de campo, jogar num bloco bem compacto, e aí atacar mais do que o Botafogo atacou, mas obviamente, até se o Botafogo jogar de novo contra o PSG, o Botafogo não é favorito. Então, temos que dar isso em consideração. E a quarta equipe, o Real Madrid, para mim, essa é das quatro a menos forte coletivamente, a mais instável, com técnico novo, né? Primeiro jogo foi individualmente foi é muito péssimo, boa, então. Real Madrid, chegar de Xabi Alonso, que vai mudar radicalmente a forma de jogar da equipe, mas pegou um pedaço do Real Madrid para jogar. Ele até foi corajoso, havia a possibilidade dele não assumir, porque você assume já disputando o título. E já fica marcado por isso, né? Na dificuldade, sim, me surpreenderia o Real Madrid sair campeão deste torneio. Não tem futebol hoje para isso. Pode ser que ele consiga construir ao longo da jornada, porque tem jogadores para isso. Pode ter a volta do Mbappé, que até foi internado e está tudo bem agora com ele. Mas o que o Mundial de Clubes trouxe foi... Vou ser sincero com vocês, cara. Ainda acredito que brasileiro para avançar, né? Na realidade, eles estão analisando praticamente, tirando os méritos dos times brasileiros, né? Colocando em questão que, por exemplo, o Chelsea vinha com quatro pessoas fora, PSG também com alguns fora, e entre outros times. Eu não acho isso, não, cara. Acho que pelo futebol que eu vi em questão, a vontade dos times brasileiros, eu acho que mesmo assim eles vão longe. Vamos ver o restante aí da análise deles, o que eles têm mais para falar. Um bicho-papão foi o PSG e o Botafogo ganhou dele. Você não coloca o Bayern nessa linha? Eu acho que o Bayern de Munique sim também. Mas eu vejo assim, como forma de jogar, a mais legal, evoluída e contundente o PSG. Né? Que tomou um choque assim, de realidade. Seguinte, cara, precisa ser um pouco o teu jogo. Esse jogo aqui não serve. Não dá para ser de qualquer jeito. Tem que porque jogar. Assim, ele pegou o Atlético de Madrid, ele encarou com uma seriedade que ele não encarou o Botafogo. Isso não quer dizer corpo mole e tal. Mas assim, contra o europeu, que já mediu forças, ele contra o Botafogo, ele... Uma manchete do Le Parisien, a última matéria antes do jogo era dizendo que ele ia tentar descansar nesse jogo. Descansou bem. Tanto ele tira 4 titulares, fora um que ele já não tinha. Em relação à final da Liga dos Campeões, ele tinha
não tinha 5 jogadores. Né? E isso pesou demais. Mas eu acho que a gente agora, esse Mundial, a gente vai ter que analisar, assim, se criar ideias a respeito do que é o Mundial, do que vai ser o futuro do futebol europeu e sul-americano a partir dele. É muito difícil. O que eu estou vendo é o seguinte, o futebol sul-americano, especialmente o brasileiro, abriu um pouquinho os olhos e fala assim, é preciso olhar com mais carinho, porque ninguém olha pra gente. Ninguém. Quando você vê manchetes nos jornais, principalmente os espanhóis, questão de proximidade, idioma, River e Boca, tá? Você tem o Brasil, quando o Rames vai jogar no São Paulo, o Rames porque jogou lá. O Memphis Depay porque jogou lá. Aí eles falam do jogador. Do clube, eles ignoram solenemente. E talvez, peraí, no Brasil os caras, né, estão jogando futebol, né? Estão jogando futebol. Tá rolando alguma coisa lá. Eu acho que a forma de os brasileiros chegaram ao Mundial um empenho assim, considerável. A gente tem que aplaudir. Fluminense, o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo. Assim, eles estão levando com uma seriedade que talvez só o River e o Boca cheguem perto. Sim. Que também estão nessa pegada. Isso é muito bacana. Acho que aplaudir não, acho que tem que reconhecer, né? Reconhecer, porque antes dos brasileiros jogarem, a maioria dos comentaristas estava dando já vitória para os europeus, dizendo que era ganho, já vai ser um massacre. E aí, chegando lá, os times brasileiros mostraram totalmente diferente. Primeiro foi o Fluminense, depois o Botafogo, agora o Flamengo, né? Então, Palmeiras também. Então, acho que tem que dar mais mérito e mais se falar mais dos times brasileiros. E é isso, galera. Analisei aqui junto com vocês o pensamento do pessoal do Linha de Passe. Queria agradecer até você que ficou até o final. Curte, comenta, né, e se inscreve no canal. Dessa essa oportunidade também. Valeu, brigadão.